Retrospectiva 2022. Acompanhe agora os fatos policiais que marcaram o ano. O movimento de tráfico de drogas mais uma vez indicou a ação pesada de quadrilhas especializadas e poderia ser ainda muito maior se não fosse a polícia fechar o cerco contra os criminosos. Maconha, drogas sintéticas, laboratórios para a produção de cocaína e crack foram fechados e prisão foram efetuadas. Foram quase 5 toneladas de maconha retiradas do mercado do tráfico na macro-região. Vários caminhos são usados como via aérea, com o encontro de 200 quilos de maconha transportados num avião interceptado quando se preparava para decolar em Jabuticabal e que tinha destino à China. Prejuízo de mais de R$2 milhões para os traficantes. Nos anos de 2022, intensificamos as ações de inteligência da Polícia Civil, as investigações, e a população também ajudou bastante através de informações que deram início a grandes investigações. Crimes de homicídio, sequestros e latrocínio também preocupam a população e as autoridades. O empresário chegou a ficar com os bandidos durante o final de semana em Ribeirão Preto, até que fosse libertado mediante o pagamento de resgate. A DIG descobriu o sequestro durante uma operação de tráfico de drogas. 2 foram presos. Foi se encontrar com uma moça aqui em Ribeirão Preto, ele acabou sequestrado, levado para cativeiro. Um patrão dele teve que fazer um pix de R$4 mil. Em São Simão, o músico e a esposa foram sequestrados quando saíam de um sítio. A mulher foi libertada no mesmo dia, mas o marido ficou com os bandidos 48 horas. Ele foi libertado e um dos bandidos morreu durante a ação dos policiais. O grande êxito de tudo é ter a Polícia Civil e a Polícia Militar ter obtido êxito na ação. Num apartamento da Zona Sul de Ribeirão Preto, o empresário teve que pagar R$2 milhões em criptomoedas para ser libertado com a esposa. 5 bandidos acabaram presos em Minas Gerais. Latrocínio também entraram nas estatísticas criminais violentas. No início do ano, o engenheiro Sérgio Ferreira Lima, de 34 anos, foi assassinado durante um assalto na residência, num condomínio em Bonfim Paulista. Ele não havia reagido. Isso é o que me dói mais, porque não houve reação nenhuma. Simplesmente ele virou e atirou. Mirou o coração do meu filho. Em Américo Brasiliense, o dono de um supermercado foi baleado e morto por bandidos que invadiram o estabelecimento. Ainda no final do ano, um idoso de 68 anos morreu durante uma tentativa de assalto no bairro Eugênio Lopes, em Ribeirão Preto. As câmeras de vigilância filmaram a ação dos bandidos que estavam de bicicleta motorizada e em seguida fugiram. Um deles acabou preso. Uma agência da Zona Sul de Ribeirão Preto foi invadida durante o dia por bandidos fortemente armados e encapuçados. Eles levaram apenas armas e coletes dos seguranças. Eles procuraram e pediram por dinheiro, mas não tinha dinheiro disponível, então não levaram, apenas as armas e o colete. O número de homicídios em Ribeirão Preto bateu a casa dos 60 em 2022. A maioria praticado com arma de fogo. O que ainda está a imagem da população foi a morte do empresário Luiz Cláudio Mazuca Filho, de 35 anos, assassinado quando deixava uma academia na Zona Sul. Ele foi atingido por pelo menos 9 disparos expelidos de uma pistola e um fuzil, arma que foi usada pela primeira vez em homicídio na cidade. A autoria ainda é desconhecida. Quase ao final do ano, uma briga no shopping de Barretos termina com a morte de uma adolescente de 17 anos e ferimentos graves na prima dela, também de 17. Temos a linha aí de investigação, que já teve uma briga 2 semanas atrás, envolvendo as mesmas partes, e seria uma briga, talvez, problemas de droga. Na Zona Leste, em Ribeirão Preto, um comerciante de 47 anos também foi executado dentro do carro. O próprio irmão é apontado como autor do crime. E em São Carlos, 3 bandidos foram mortos num confronto com a polícia militar. Eles tinham acabado de roubar um carro. Nem a Lei Maria da Penha e as medidas protetivas impostas pela Justiça foram suficientes para brecar os atos de violência contra a mulher. Durante o ano de 2022, os feminicídios foram constantes em todos os noticiários policiais.
e praticados, na maioria, por ex-companheiros. Em Araraquara, Carunã Ferreira foi encontrada carbonizada após incêndio em sua residência. Ela estava amarrada e amordaçada. O autor foi preso. Em Ribeirão Preto, um homem mata a ex-esposa, uma manicure de 30 anos. Ele também atira no filho de 3 anos do casal. O menino não morre. Em seguida, ele atira contra a própria cabeça. Ele sempre falava a mesma coisa, que ia matar ela, que ia matar os filhos. Era só isso. O tempo inteiro era isso. Ainda em Ribeirão Preto, uma mulher de 25 anos foi assassinada a facadas dentro de casa. O suspeito do crime, o ex-companheiro, que fugiu levando o filho de 3 anos. Em Pontal, em plena luz do dia, um homem se aproxima de uma mulher na calçada e faz um único disparo contra a Daiane de Oliveira, 29 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Ela era ex-cunhada do criminoso. Ele ainda tenta matar a esposa, Bianca de Oliveira, mas a arma falha. Momentos antes, ele havia matado um motorista de aplicativo. O criminoso, José Maciel Oliveira dos Santos, de 36 anos, fugiu, mas foi preso dias depois em Minas Gerais. Ela conviveu com ele por 2 anos e alguma coisa, e eles estavam separados há 1 mês. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em todo o interior de São Paulo, foram contabilizados até outubro deste ano 79 feminicídios. Para a delegada da DDM de Ribeirão Preto, esse número poderia ser ainda maior, se não fosse a decretação das medidas protetivas. As medidas protetivas têm se mostrado muito eficazes. Eu considero até um divisor de águas. E caso o agressor compareça ou a procure de alguma forma, ele pode ser preso em flagrante pelo descumprimento de medidas protetivas. Os roubos e furtos de veículos também foram destaque em 2022. Ribeirão Preto continua liderando de forma negativa esses tipos de delitos. De acordo com a polícia, a média desses crimes deve chegar até o final do ano dos 400 veículos roubados ou furtados em Ribeirão Preto. Uma grande preferência de caminhonetes de luxo e de alto valor no mercado. Bicicletas também estiveram na mira dos ladrões. Até condomínios considerados de segurança máxima foram invadidos, principalmente na Zona Sul. Pelo menos uma loja do ramo sofreu ação dessa quadrilha e 4 bicicletas foram furtadas durante a madrugada. A maioria dos furtos foram praticados por menores, alguns deles apreendidos, mas já estão liberados. A gente tem conhecimento aí de vários, né, que estão praticando esse delito, né? Mas esse mesmo de 13 anos aí, nem ele sabe quantas passagens ele já tem. Acidentes nas rodovias da macro-região de Ribeirão Preto tiraram a vida de dezenas de pessoas. A Cunha Bueno continua a ser uma das mais perigosas. Foram 4 pessoas de uma mesma família que morreram após o carro bater de frente com o caminhão. Isso nas proximidades de Pradópolis. Ainda na mesma rodovia, um Fusca se envolveu também com o caminhão. E como resultado, a morte dos 3 ocupantes, entre eles um bebê recém-nascido. Uma colisão frontal é um acidente muito, muito forte, né? E segundo o condutor do caminhão, ele tentou tirar. Então, onde que ele derivou para a direita, ele perdeu o controle e vindo a capotar ali, né? Até quem procura manter a segurança nas estradas foi vítima de acidentes. Um capitão da Polícia Militar Rodoviária, quando dirigiu uma viatura oficial no sentido interior capital, bateu na traseira de um caminhão. Ele teve ferimentos graves, mas não resistiu. Em Ribeirão Preto, 2 acidentes envolvendo trenzinhos também foram marcantes. Um deles, um adolescente de 14 anos, morreu atropelado pelo próprio veículo. O menor trabalhava irregularmente. Pouco mais de 1 mês após, o empresário Tony Leme, dono de um desses veículos, morreu atropelado por um automóvel quando descarregava materiais após um passeio pela cidade. O motorista foi identificado, mas não foi preso. Permanece aquele sentimento de revolta, de não aceitamento, porque era uma pessoa que estava ali trabalhando, estava sinalizado a via, ele colocou os cones. 2022 ainda não acabou. Nossas equipes correram atrás da notícia para deixar nossos telejornais sempre atualizados. E você, telespectador, tem papel importante nesse contexto, já que colabora diariamente conosco com fotos e vídeos de fatos relevantes. Em 2023, estaremos juntos novamente, levando o que acontece de mais importante aos telespectadores de mais de 80 cidades da macro-região.
Luiz Fernando Luff na retrospectiva 2022 para o Jornal da Clube.